Bom, olá. Bom, se você recebeu esse vídeo aqui, você sabe que isso aqui é só um treinamento. Eu estou treinando, estou querendo fazer um canal, mas eu não tô com, não contratei uma ajuda profissional, não tenho os aparelhos mais adequados, então você vai ver um monte de erro. É natural, quem está treinando erra mesmo, mas enfim, é uma tentativa. Estou fazendo aqui alguns vídeos mais para treinamento, não vai ter erro mesmo. Dessa vez eu fiz um roteirinho aqui, né? Para não me perder no tempo, porque no último vídeo acabou ficando longo demais. Agora eu vou tentar seguir um roteiro, tentar conseguir fazer num tempo menor. Essa conversa aqui de hoje, eu fui inspirada na conversa que eu tive ontem com um camarada do trabalho, o Vitor Pimenta. Nós estávamos discutindo a questão dos 100 dias do governo Bolsonaro e, enfim, o que aconteceu nesses 100 dias. E eu não quero dar uma abordagem para esmiuçar, discutir os pormenores do governo, eu quero me concentrar numa questão mais geral que eu considero que vai ter maior impacto de médio e longo prazo, assim, que vai impactar o restante do governo se ele não mudar essa postura a tempo. Que é o seguinte, eu acho que nesses 100 primeiros dias, o governo Bolsonaro ainda não conseguiu aterrissar, não conseguiu ter uma postura, né? O presidente, o próprio presidente, ainda não conseguiu ter uma postura de presidente. Ele insiste em se direcionar principalmente para uma faixa do eleitorado, uma parte das pessoas que apoiaram ele, e não adota essa postura de que agora ele é o presidente de todos os brasileiros, ele precisa conversar com todos. A primeira questão que a gente tem que ver em relação a isso é, isso chega a ser uma coisa nova? Né? Eu creio que na política brasileira, sim, é novo. Por quê? Porque, que eu lembre, né, desde o governo Collor, Fernando Henrique, Itamar, Lula, etc., né, enfim, os mandatos que eu venho acompanhando desde criança, todos eles, depois da eleição, depois da posse, passavam a se dirigir ao conjunto dos brasileiros. Né? O Collor mesmo, né, eu não tinha maturidade na época para perceber, mas hoje em dia, né, percebo como ele foi ridículo. Né? Ele tinha aquela questão muito vaidosa de ficar fazendo Cooper, ficar de Cooper feito, ficava humilhando a esposa dele, saindo em público sem aliança para gerar bafafá, gerar fofoca, né? Ou seja, ele colocava muito a vida pessoal dele no primeiro plano, as suas qualidades pessoais, porque ele era jovem, bonito, etc. Né? Mas, de um modo geral, ele se dirigia a todos os brasileiros. Ele não fazia um recorte da população em função, né, assim, tão explicitamente daqueles que o apoiavam. O Fernando Henrique, o Itamar Franco, o Lula, né, eu acho que não há muita dúvida, né? Embora eles, cada um, por sua vez, tenha um discurso voltado para uma parte do eleitorado, mas sempre se dirigiam, de um modo geral, a todos os brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro continua sendo um polemista voltado para o seu eleitor específico. Isso, para mim, é novo na política brasileira. Né? Mas não é novo na política internacional. Parece que é fruto de um fenômeno mundial que estamos vivendo agora. E Trump e Netanyahu talvez fossem as melhores referências disso. Trump, claramente, ele se direciona a uma parte da população americana, ele não fala para todos os americanos. Netanyahu também, lá em Israel. Vou deixar de fora o Netanyahu nessa discussão, porque Israel tem uma situação muito específica, muito própria, né? Aquela questão do terrorismo, da guerra contra a Palestina, etc. Né? É, vou comparar mais com a questão do Trump. O Trump, né, existe uma diferença muito importante entre o Trump e o Bolsonaro. É isso que a gente tem que lembrar. Né? Primeiro porque o Trump ele atende muito melhor do que o Bolsonaro essa expectativa dessa onda de conservadora, de direita, né, que existiu no mundo, que é um político outsider, anti-establishment, né, que tenha mérito, né, aqueles méritos que são propagados pelo ideário da iniciativa privada, etc. O Trump encarna bem isso. Né? Ele é um cara que realmente teve uma vida empresarial muito bem sucedida, depois teve uma vida como comunicador muito bem sucedida, e depois, quando ele resolveu entrar para a política e teve o seu projeto político, ele novamente foi muito bem sucedido. Ou seja, ele se encaixa bem naquele perfil do winner americano. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro sempre foi o quê? Político. Né? E ele se enquadra bem naquilo que essa onda conservadora normalmente condena. Né? Ele sempre foi servidor público, sendo do legislativo. Né? Ele sempre teve aquilo que se convenciona chamar de privilégios, fez uma fortuna graças a isso. Né? Eu não entro no mérito que ele tenha feito corrupção, que ele roubou, até acho que não, mas como a condição econômica dele sempre foi muito boa,
por ele ser um parlamentar, né, ele acumulou fortuna, mas como servidor público, não como alguém da iniciativa privada. Né? Ele, de duas casas que ele, né, deixou de declarar para a Justiça Eleitoral eram duas mansões que brasileiros que batalham a vida inteira, abrem negócio, enfim, não conseguem ter. Né? Só conseguem ter naquela condição muito privilegiada que o Bolsonaro teve. E a mesma coisa a família dele. A família do Bolsonaro é uma espécie de clã político que sempre viveu de ser parlamentar, de ganhar dinheiro público, né? Enquanto que no Trump, por exemplo, a Ivanka, né? Acho que a Ivanka, o nome da filha dele, é muito bem sucedida no ramo dela, é casado com um cara que é mais bilionário ainda que o Trump, etc. Não há comparação entre Trump e Bolsonaro. Não há comparação também no sucesso político dos dois. Embora eu concordo que o Bolsonaro também teve um sucesso fantástico, né? Foi surpreendente a forma que ele foi eleita, mas o sucesso dele não é proporcional ao do Trump. O Trump controla o Partido Republicano, que é um partido extremamente poderoso, que mesmo tendo perdido a eleição recentemente, continua controlando o Senado. Já o Bolsonaro mal consegue controlar o PSL. E o PSL, apesar da onda Bolsonaro, não conseguiu ser o maior partido, né? Não conseguiu eleger o maior número de deputados. Ainda foi o PT o maior vencedor na eleição. Então, essa diferença também é marcante. Então são comparações que, assim, o Trump tem condições de manter a sua retórica no médio e longo prazo, porque, de fato, ele representa melhor aquele ideal que o eleitor demandava. O Bolsonaro já não representa tão bem, e eu acredito que com o tempo essas contradições vão aparecer. E, por fim, a diferença que talvez seja mais importante, mais significativa no médio prazo, que vai se dar no decorrer do governo Bolsonaro, é que o Brasil não está vivendo um momento de sucesso econômico como os Estados Unidos estão vivendo. Isso favorece muito o Trump e não é tão favorável para o Bolsonaro. Né? Os Estados Unidos estão crescendo. A taxa de emprego lá, eles vivem quase que o pleno emprego. Né? Ele já recebeu uma situação econômica boa do Obama e a situação econômica está melhorando. Né? Melhorou ao longo desses 2 anos do governo dele. Já o Bolsonaro pegou um país em recessão, com a taxa de desemprego elevadíssima, que aumentou um pouco agora no início do governo dele, e não há uma expectativa muito favorável de que a economia vá melhorar tão rapidamente assim, a tempo de que o humor da população continue muito favorável a ele. Né? Porque, inclusive, tem um relatório do BNDES que trata da nova política do BNDES de concessão de empréstimo, e diz que, de fato, o BNDES não está precisando ter né, um capital muito grande para emprestar. Por quê? Porque a demanda por investimento caiu muito. Né? Existe um hiato, né, eles chamam isso dessa forma, né, um hiato muito grande entre a demanda das famílias, né, que é o principal componente da economia brasileira, e a capacidade instalada da indústria, do setor de serviços. Existe um hiato muito grande. Isso, inclusive, explica porque nós estamos tendo uma inflação tão baixa. E enquanto esse hiato não for preenchido, né, ou seja, a demanda não preencher toda essa capacidade instalada que existe, que vem da primeira metade dessa década e do final da década passada, né, não vai ter um grande crescimento na área do investimento, que é uma coisa muito importante para a economia brasileira. E também não há nenhum motivo para esperar que haja um crescimento também da demanda pelo consumo das famílias, que é a parte mais importante da economia. Né? A economia, acho que 60% é consumo das famílias. E, por outro lado, também não há espaço para haver crescimento da demanda pelo aumento de gasto do governo, porque, por razões óbvias, né, o governo está vivendo déficit em cima de déficit, ele está esperando fazer um ajuste ali bem difícil. Né? Então, assim, para as pessoas que querem resultados objetivos, para as pessoas que vivem o mundo real, que percebe a perda de renda, que vive o drama do desemprego na sua família, que quer que a vida melhore, o governo Bolsonaro está com uma expectativa baixa de ter algo a oferecer. Né? Nesse relatório do BNDES, a previsão é que essa configuração, né, esse ato econômico só venha a se resolver lá para 2022, que é justamente o final do governo Bolsonaro. Ou seja, nesse decorrer, nós vamos continuar nesse rame-rame de expectativa de 2% e acaba que se concretiza apenas 1% da economia, coisa que não vai resolver o problema da renda e do desemprego no país. Então eu entendo, né, só para tentar finalizar, que o governo Bolsonaro perdeu a oportunidade de tentar dialogar com toda a sociedade, porque os 100 primeiros dias do governo é o momento de tentar falar com toda a sociedade. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com esses arranca-rabos,
essas falsas polêmicas de Twitter, né? Isso tem seu apelo instintivo, né? É, consegue prender a atenção das pessoas por causa de questões moralistas, etc. Mas as pessoas têm dramas muito reais para resolver na sua vida: desemprego, pagar as contas, renda precarizada, o filho que não consegue entrar no mercado de trabalho, etc. As pessoas têm coisas muito concretas para resolver e, aparentemente, a economia não vai oferecer condições favoráveis para resolver esse problema muito rapidamente, né? Porque esses três principais vetores da economia, né, que é investimento, taxa de consumo das famílias e consumo do governo, estão congeladas. E a tendência é que permaneçam congeladas durante um bom tempo. Ele precisaria que acontecesse um fenômeno internacional, um aumento da demanda internacional, como aconteceu no governo Lula, né, que aí desse um start, né, na máquina, né, começa a se movimentar, a economia começa a se exportar mais, isso aumentasse a taxa de investimento e aí animasse o consumo das famílias. Mas não há um cenário de que isso vai acontecer. E o Bolsonaro perdeu a oportunidade de falar com as pessoas que estão querendo que o governo dê certo, porque o governo dá certo tem consequências importantes na vida delas, né? As pessoas não querem saber de mamadeira daquilo, de que o cara fez lá no carnaval, da indecência no carnaval, etc. As pessoas, com o tempo, querem resolver problemas práticos e a tendência é que nos 100 primeiros dias as pessoas torçam a favor do governo, né? Porque isso se reflete na vida prática delas, né? E o governo perdeu a oportunidade de dialogar com as pessoas nesse sentido. Ou seja, aquele mantra, né, aquilo que virou um discurso histórico da campanha do Clinton, daqui a pouco vai começar a se aplicar ao Bolsonaro. O Bolsonaro, daqui a pouco vão aparecer as pessoas falando: Bolsonaro, a economia é estúpido. Né? A gente precisa de emprego, a gente precisa de renda, a gente não quer saber dessas babaquice aí de que menino veste azul, menina veste rosa. Isso é bobagem, de que nazismo é de direita, de esquerda. Não. Cadê o emprego? É isso que as pessoas vão discutir. Cadê a renda? Cadê o supermercado? E é isso. E o governo Bolsonaro perdeu a oportunidade de dialogar com esse povo, né, com essas pessoas que teriam tendência a torcer a favor do governo e vai ter problemas no futuro se ele não corrigir rapidamente a sua rota. É isso que eu queria falar. Foi inspirado na conversa ontem com o Vitor e aí valeu, Vitor, pela conversa de ontem. Depois a gente continua novos debates, que foi legal essa ideia aqui. Enfim, foi enriquecedor. Valeu. Até a próxima, pessoal.